eu sei de uma história que se passou em 1972. Esse cara, ele tinha 17 para 18 anos, sabe, mais ou menos. E aí o que aconteceu é que ele falava inglês, ele tinha vivido nos Estados Unidos e tudo mais. Então ele foi chamado para traduzir, ser o tradutor oficial dos Globetrotters. Você sabe o que é isso? Você não sabe? Não sei se eu sei. É negócio de basquete. Isso. Eu não sei. É tipo um time que joga basquete, só que eles não são um time, eles não jogam em ligas e tudo mais. Eles fazem tipo show. E aí eles vieram fazer um show em São Paulo, lá no Ibirapuera e tal. E ele foi contratado para ajudar eles na tradução, porque ele falava inglês. E aí teve o show no Maracanã, no Ibirapuera, foi maravilhoso. E depois ele veio, foi chamado para vir também pro Rio de Janeiro, no Maracanãzinho. E ele veio também, só que ele era bem jovem, sabe? E o próximo lugar dessa turnê era em Buenos Aires. E aí ele foi chamado também, porque ele também falava espanhol. Só que aí ele era menor de idade, estava ali, não tinha documentação e ainda não pôde ir. E aí ele foi, ele levou, né, o time do Globetrotters para o Galeão e em seguida ele pegou um táxi e foi para Santos Dumont. Quando chegou no Santos Dumont, ele ia pegar a ponte aérea de volta para São Paulo, porque ele era de lá. Aí tinha aquele voo, ponte aérea, Rio, São Paulo, meia-noite, chamava de Corujão. Ele chegou no aeroporto, nessa época, a sala de espera era um subsolo. E ele chegou e estava bem vazio. Mas ele achou até normal, porque era meia-noite, né? Quem pega o voo da meia-noite? Então ele tinha um folheto, logo que você chega com a sua passagem, com um folheto, você troca pelo cartão plastificado. E ele esperou, ficou sentado lá, só que não aparecia ninguém, essa é a questão. Não tinha ninguém, ele começou a achar estranho. Porque, tipo assim, só tinha ele lá. Como era no subsolo, ele tinha vista para a pista, né? Então, você era chamado, mais ou menos uns 10, 15 minutos antes, você era chamado para o voo, e aí vinha uma aeromoça, você atravessava, e ia andando até o avião, subia a escadinha e tudo mais, lá no avião, sozinho. Até que foi dando 11h40, 11h45, 11h50, ninguém tá vindo me chamar, eu vou perder meu voo. E aí ele viu, lá do outro lado, o avião parado, com a escadinha lá, já só subir. Ele decidiu ir. Então ele foi, sem ninguém perguntar nada, sem ninguém estar lá para atender ele. Ele subiu a escada do avião. Ele chegou no avião, logo de cara, né, à esquerda dele, tinha, né, a cabine do piloto com uma cortininha que chegava até aqui, mais ou menos. E essa cortininha, atrás dela tinha aquelas coisas de serviço de bordo. Ele achou estranho, porque normalmente ele tem uma aeromoça terminando falando: boa noite, senhor. Né? Qual é o seu lugar? Vai até o final da nave. Esquerda, direita. E não tinha ninguém. Ele entrou no avião. Ele sentou na poltrona dele, era 4A, esquerda. Da janela ele tinha a vista da escadinha. Então ele viu que a escadinha estava armada ainda, esperando outras pessoas subirem. Só que ele estava sozinho. Ninguém entrava no avião, só ninguém. Até que em um certo momento, ele escutou um... Era a cortina se abrindo, lá da cabine do piloto. E de lá saiu uma aeromoça, muito alta, loura, com a orelha aqui, né, o cabelo aqui na orelha bem raspado, assim, os olhos azuis. E ela veio caminhando até a direção dele. Ela parou, assim, mais ou menos na fileira 3. Olhou na cara dele, bem no fundo dos olhos. E na hora que ele pensou em falar alguma coisa, ela virou e voltou andando para a cabine. Nesse momento ele estava entendendo o que estava acontecendo e ele olhou para a janela. Quando ele olhou para a janela, estava escrito: Aeroporto de Congonhas. Ele estava em São Paulo. E aí ele não entendeu nada. Ele desceu do avião, ele chegou no saguão do aeroporto, estava meio vazio, né, que ele foi chegando mais e ele começou a encontrar algumas pessoas, mas eram poucas ainda. E aí ele pegou um táxi para ir para casa, já que ele estava em São Paulo, né? E ele
contou a história pro motorista, o motorista riu da cara dele. E aí ele chegou em casa, o pai dele ficou meio assim confuso, até que ele falou, vou chamar meu pai. Chamou a mãe também. Assim que ele contou, o pai riu da cara dele e debochou. Falou, você não tira, você está criando coisa na sua cabeça, sabe? Só que nesse momento, ele olhou pro relógio. E no relógio estava 00:35. E aí ele sentiu no bolso o ingresso, né? A passagem ainda estava no bolso dele. E ele mostrou para os pais dele. 00:00. Então, como que em 35 minutos ele saiu de Santos Dumont, chegou em Congonhas, pegou um táxi, chegou em casa, não é possível. E ele não sabe dizer o que aconteceu, na verdade, ninguém sabe. Tem pessoas que dizem que foram alienígenas nórdicos que fizeram alguma coisa e ele se perdeu no tempo. Mas ele não sabe, até hoje ele não sabe dizer o que aconteceu. Vocês já sentiram isso? Um lapso de tempo. Como se o tempo escorresse pelas mãos e você não sentisse o que passando. Sabe? De repente você está em outro lugar, uma outra vida, talvez. Outro modo de vida. É muita informação, eu estou ainda acompanhando, digerindo. Mas você acredita que isso aconteceu? Não, eu não sei ainda. Eu não sei. Você não acredita em alienígena? Acho que não. Mas também não sei. Não sei. Às vezes foi um sonho, né? Não, foi real. Eu escutei ele falando, contando. É real a história. Não foi um sonho. Ele contou para os pais dele, ele contou para o catecismo. Os pais dele lembraram no dia seguinte daquela confusão que o filho tinha feito. É real. Bom, eu acho que pode ser tudo real mesmo. Só que algumas coisas, algumas questões da história a gente pode desconhecer. Não sei. Ele pode ter tido um lapso mesmo, assim, de memória, de tempo. Ele pode ter entrado no avião no Santos Dumont, normalmente, 00:00. Ou pode ter sido, sei lá, antes, 10 minutos. Oi? Muito Rivotril. Ele podia estar bastante chateado com a questão de não poder ir para Buenos Aires. Mas me causa um certo espanto ele estar viajando sozinho. Mas era anos 70, as pessoas não tinham preocupação, ele não precisava. Ninguém perguntava, quantos anos você tem? Ninguém olhava para a identidade, sabe? Não, tá certo. Mas ele estava feliz, porque ele tinha ganhado dinheiro. Eles pagaram em dólares para ele. Imagina, um garoto de 17 anos ganhando muito dinheiro em dólares. Ele estava muito animado. Pode ser isso também, ele estava muito feliz. A gente, quando está assim, entusiasmado, a gente pode, sei lá, esquecer algumas coisas, se perder no tempo. Ele pode ter entrado no avião no Santos Dumont, pode ter chegado em Congonhas. Só que eu acho que tem algumas coisas assim da história que talvez a gente desconheça. E talvez nem ele saiba contar. Mas enfim, só voltando ali, respondendo a sua pergunta, eu já senti, não concreto assim, estou num lugar e quando eu me dou conta estou em outro, não, mas
alguma confusão assim em relação ao tempo. Não aquela coisa tipo, ai, que dia é hoje? Terça ou quarta? Não é isso. Mas a gestão do tempo. Eu já me perdi. Eu já perdi o controle, assim. A gente não tem controle do tempo, né? Na verdade, ele que controla a gente. A gente criou o tempo. A gente, de certa forma, criou um certo controle do tempo. A gente precisou pensar em minutos, a gente precisou pensar em horas. A gente organiza o tempo. Mas sim, Mas ele já existia lá. mas a gente teve que organizá-lo. A gente passou a administrar. Sim. A gente controla, mais ou menos. Eu sei que eu preciso terminar uma atividade em 50 minutos. Eu estou controlando o tempo, de certa forma. Você já se perdeu no tempo? E já. Não com esse cara, não. Já. Tempo é uma ilusão, né? Vocês não acreditaram, simplesmente na história que eu contei, sério. Sério. Não, mas você está me acusando de não acreditar. Eu não estou Você dizendo. falou falando que é uma ilusão. Não, ela falou que o tempo é uma. Ah, tá, desculpa. Errei. Não, a sua história, eu não sei. O que eu estou dizendo é que eu acho que tem coisas aí que talvez nem o próprio guri saiba, entendeu? Lapsos de memória, você falou, lapsos de memória, Lapso de tempo. de tempo, enfim. Pode ser que tenha alguma coisa aí que ele não saiba. E não parece muito doido? Olha só o tempo. Ele estava no Rio de Janeiro. Pensa comigo, ele estava no Rio de Janeiro. E ele tinha que voltar para casa, afinal de contas, ele morava em São Paulo. 35 minutos é a ponte aérea. Não é muito doido para vocês isso? A gente está aqui, nesse espaço, com essas pessoas, vivendo esse ritmo de vida. E daqui a 35 minutos, a gente desembarca num outro lugar, num outro estilo, numa outra cidade, numa outra arquitetura, com uma outra cultura. Isso é fantástico. Eu acho. Eu lembro que eu tinha um professor que falava que podia inventar um jatinho, um avião, que você pudesse tomar café no Rio de Janeiro, almoçar em Paris e terminar a noite, sei lá, em Las Vegas. Sabe? Eu acho que isso é possível. Mas eu acho que isso é muito doideira. Acho que talvez, não sei se a gente vai dar conta disso. Não é doido, não é doido. O problema é que não é doido. Porque se a gente pensa nesses limites geográficos assim, é claro que existe um tempo que precisa, assim, que é levado para estar num lugar, estar em outro e tal. Mas essas barreiras geográficas que foram criadas, esses limites assim, como é que a gente vai se transformando justamente a partir dessas barreiras geográficas? Por que quando cruza-se a Dutra, as pessoas já começam a falar de maneira diferente, as pessoas começam a agir de maneira diferente? Isso para mim é muito, muito, muito doido. Mais do que até, sei lá, que o tempo, mas como a gente vai se moldando. E aí você pode tomar café em São Paulo, você pode almoçar em Roma, e aí, enfim, jantar em Nova York. Sei lá, eu sei. Pensei aqui. Lembrei de uma vez que eu entrei de tempo.
uma história meio... Lembrei. Você lembrou também? Lembrei. Não, mas de uma história sua. Aham. Mas eu não quero falar. Eu não sei nem se eu gostaria de ter lembrado. A minha também é uma... Não, eu posso falar pra vocês, eu só... Desmaiou. Jesus amado. Tá. Você não vai contar a sua? Vai, conta. Vai. Mas... Eu perdi. O que eu posso dizer é que, às vezes... Vai. Mas eu não quero contar a minha história. Você não vai. Não. Mas a gente compartilhou com você. Tá nada. Nossa, sim, exatamente isso. Lógico. Eu concordo. Nossa, muito. Porque... Mas o que eu digo, é que você falou sobre a cidade, de que como você atravessa a Dutra e tudo muda. Mas é porque tudo depende da história do que aquele local, aquela cidade, aquele distrito, aquele município viveu, sabe? E também por causa da colonização. Porque aí tudo muda também. Então por isso que os paulistas falam de uma outra forma, Sim. os cariocas outra. Não, claro, A gente existe ficou um contexto histórico portuguesa para isso. pesado aqui no Rio. Por isso que muita coisa que a gente fala tá ligado à língua portuguesa de Portugal. E aí somos todos um Brasil, um país só, com todas as suas diferenças, sabe? Porque são histórias diferentes. Eu não conheço muita história de São Paulo. Ah, tem a questão da migração italiana e tal, da comida. Mas isso que você falou, você prestou atenção no mundo da loja? Sim. Eu concordo. Tem um apagamento nisso, vocês não acham? Muitas coisas, né? Porque às vezes tinha um lugar, uma família, que tinha ali um armarinho, que carregava toda uma história de uma família. Talvez até uma família imigrante que veio da Argélia, sei lá. E lá em São João de Meriti, é longe, eu acho, né? Uma rua com várias lojas, vários armarinhos até, papelaria, carregando uma história, carregando uma memória. E que a gente acaba, às vezes. A quantidade de farmácia que a gente tem hoje. Aquele espaço físico que carregava as suas paredes até, a sua decoração, que carregava uma história, hoje acabou. Ou como o cinema. Aqui perto da cinema virou uma igreja. Quer dizer, é uma igreja há anos, mas ali era um cinema de rua. Tudo vira igreja e farmácia. Igreja e farmácia. Sim. E às vezes tem uma farmácia do lado de outra farmácia. Que é bom também ao mesmo tempo, porque quando a gente tem que pesquisar o preço de remédio, você consegue em várias aí. Chorar para o menor preço. É concorrência. O meu pai morava numa cidade chamada Romelândia,
que não tinha nem no mapa há um tempo atrás. E fica onde? Santa Catarina. Que só tinha uma farmácia, um mercado. E nada. Tipo, a praça principal, sabe? O poder, né? Prefeitura, o banco, cadeia. Ah, não. Pertinho. Sim, acho que sim. Não sei. Eu Ué, só demais. foquei no mercado, na farmácia e no mapa. Olha só, vocês acabaram de fazer a descrição de uma cidade como outra qualquer. Sempre tinha uma praça, um coreto, um banco, a delegacia, a prefeitura. O que vai sobrar da nossa cidade para gerações futuras aqui, sei lá? Não estou falando futuro 100 anos, não. Aqui nada existe mais. Vamos falar como da nossa cidade? Não, porque sempre tinha uma farmácia, do lado de uma farmácia, aí tinha uma igreja, E um shopping, Um shopping. que reuniu tudo que tinha numa rua num lugar só, em andares. fechado, isolado. Sem ver a luz do dia. As pessoas não sabem se está chovendo, se está Sol. sol, se está frio. Isolados. Então, uma cidade que existiu com um coreto, com chafariz, com pessoas brincando, interagindo, vai se transformar em farmácia, igreja, numa grande caixa, onde as pessoas entram e se perdem no tempo, e aí elas não vão saber se é dia, se é noite, se estiver. É isso que a gente está fazendo. É essa cidade que a gente está construindo. As pessoas desaparecem das ruas, elas estão dentro do shopping. Ou estão em casa. Por isso que às vezes é melhor a gente morar numa cidade que não existe no mapa. Você já sabe, já falei, eu gostaria muito mais de morar em Roma. Porque aí as pessoas não apagam a história da cidade. Conseguiram? Entenderam? Com certeza, eu compreendo. Com certeza. Ok.